boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Quero dizer também boa noite àqueles que estão acompanhando a transmissão pela página do Facebook da nossa igreja. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para acompanhar conosco essa transmissão, compartilhar aí com seus amigos, com seus parentes a transmissão do culto. Nós vamos dar início então à nossa programação de hoje, orando ao Senhor e pedindo a Deus a bênção para mais este culto. Que Deus fale conosco hoje através da palavra e que também o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração possa chegar até o Senhor diante dele na sala do trono e ele fique feliz conosco. Nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti neste momento, suplicando e rogando ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção para mais este culto, essa reunião ao Senhor. Ser conosco, ó Pai, nos abençoe e nos dirige, Senhor Deus, a um culto que seja agradável a Ti. Abençoe que tudo que será feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe os irmãos que estão nos seus lares acompanhando. Talvez haja alguém que precisa ouvir esta palavra que vai ser pregada hoje, que alguém que esteja precisando louvar ao Senhor junto conosco. Que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqui e lá, quem estiver assistindo. Nos dirige para um culto que seja agradável a Ti. Oramos e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Irmão Rafael, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite àqueles que estão aqui. Boa noite aos que estão nos assistindo de casa. É uma alegria, uma honra estar na casa do Senhor para poder louvar ao Senhor. Sim. Vou começar lendo um versículo aqui que é para animar e era para glorificar o Senhor. Diz assim, Êxodo 15:11: Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Deuses com D minúsculo, porque só existe um Deus, né? Quem é como Tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Ó irmãos, não há nenhum outro Deus senão o Deus único, verdadeiro, e aquele Deus que teve misericórdia e bondade e nos remiu e nos salvou por meio de Jesus Cristo. E esse Deus é digno de toda honra e toda glória, é o nosso grandioso Pai. Vamos então louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Eu peço àqueles que podem, vamos ficar em pé nesse primeiro hino para louvar o Senhor e liberar o diafragma e podemos louvar ao Senhor. Podem sentar. Agora nós temos o versículo do mês, que coincidentemente, mas não coincidência, foi de propósito, é o versículo que eu li no início do nosso culto hoje. Vamos todos ler junto o versículo do mês, lembrando que hoje é o último domingo do mês. O versículo, a ideia do versículo do mês é incentivar os irmãos a memorizar um versículo por mês.
Então vamos lá, irmãos, versículo do mês. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15, 11. Troquei aqui no final. Alguém quer falar de memória agora, citar o versículo do mês? Irmã Eliana, juntamente com a irmã Larissa, as duas, olha, temos uma dupla aqui. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Êxodo 15, 11. Amém! Que bênção! Mais alguém? Mais alguns querem falar? Não? Então todos nós vamos falar mais uma vez o versículo do mês para realmente ficar na memória e no coração. Vamos lá, irmãos, todos juntos. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15, 11. Amém, irmãos, amém. Uma bênção. Mês que vem tem mais, hein, irmãos? Vamos lá, próximo hino, hino número 28, do Inário Hino de Louvor, Seu Manto pelo Meu, sacrifício de Jesus Cristo. Seu manto pelo meu Jesus trocou, meu manto de pecado em si levou, em sua justiça então me envolveu, morreu por mim, a vida assim me deu. Me apego a Cristo, é a preço que pagou, desamparado por Deus se tornou, comprou-me pelo seu imenso amor. O meu louvor, meu ser é do Senhor. Seu manto pelo meu não há temor. Além Jesus cumpriu em meu favor, sem merecer a culpa livre sou. Por sua morte a vida me salvou. Me apego a Cristo, ao preço que pagou, desamparado por Deus se tornou, comprou-me pelo seu imenso amor. O meu louvor, meu ser é do Senhor. Seu manto pelo meu Jesus pagou, pelo sacrifício o Pai se agradou. Está consumado, Ele assim bradou, venceu a morte, a vida conquistou. Me apego a Cristo, ao preço que pagou, desamparado por Deus se
E vamos para o último hino antes da mensagem, mas antes da mensagem teremos uma apresentação especial após esse hino. Hino 17, Junto ao Meu Deus. Faz-me tua presença ver, ó Rei da glória, aqui meus sonhos, atos e temores tu conheces, sim. Não posso eu fugir, nem trevas vão o mal cobrir. Oh, como posso te trair se regressar, meu Deus, de mim, junta, meu Deus, o meu mundo longe está, junto ao meu Deus, todo medo fugirá, junto ao meu Deus. Como posso desviar-me, mal vou colocar-me, meu Deus, faz-me tua presença ver, sozinho estou aqui. As dores, provas, mesmo ocultas, tu conheces, sim. Não posso enxergar que tua mão vai me guiar, porque não posso confiar. Amém, irmãos? Um verdadeiro coral para a honra e glória do nosso Senhor. Agora chamar os irmãos que irão apresentar o especial, Pastor Ricardo e Dona Helena. Boa noite, amada igreja, mais uma vez. Como já os irmãos sabem, nós estamos neste mês encerrando a nossa campanha que nós fizemos para os missionários, para ajudar os missionários. Então, os irmãos receberam em setembro do ano passado um kit com uma caixinha. Dentro desse kit continha uma caixinha, alguns folhetos, para que os irmãos pudessem distribuindo folhetos, falando de Jesus, orando pelos missionários. E cada família recebeu um missionário, ou uma missionária, ou uma família de missionários para ficar orando. Então, é a nossa parte que nós estamos fazendo, tentando contribuir de alguma maneira para ajudar a cada missionário. Então, ao longo de um ano, nós ficamos aí recolhendo, recebendo oferta, cada família juntando lá no cofrinho o dinheirinho, né,
para poder agora passar para os missionários. Nós estamos lançando lá no grupo de WhatsApp da igreja as informações sobre os missionários, né? E como você pode ajudar, como contribuir, o número da conta e tudo mais. Então, o hino que nós vamos cantar agora é um hino que nos remete a missões e o trabalho de ir e dizendo ao Senhor: eis-me aqui, mestre. Quando o Senhor pergunta para Isaías, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E seja o desejo do nosso coração dizermos: eis-me aqui, para qualquer trabalho, seja longe ou perto, servirmos ao Senhor. Eis-me aqui, mestre. Eis-me aqui, mestre, manda-me, meu mestre, prontamente, ó Senhor, me rendo a ti. O caminho faz-me ver aonde devo ir. Se eu desviar, me ajude a retornar, pois rogo a ti, envia-me. Eis-me aqui, mestre, manda-me, meu mestre, teu Santo Espírito a me guiar. Dá-me forças e saber, e envia-me assim, que o teu amor eu possa refletir, pois rogo a ti, envia-me. Eis-me aqui, mestre, manda-me, meu mestre, toma o meu coração, o meu querer, minha voz e o meu cantar são sempre para ti, que o meu viver seja um louvor sem fim, pois rogo a ti, envia-me. Amém. Agora as crianças vão esperar a tia Helena, que a tia Helena vai lá para cima. Então, quando a tia Helena chegar ali na porta, aí vocês podem ir, tá bom? Espera um pouquinho. Então as crianças podem ir com a irmã Helena, e nós aqui vamos juntos estudar a palavra. Só um minuto para eu poder me arrumar aqui, irmãos. Enquanto isso, os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Muito bem, então, nossa passagem é do versículo 15 até o versículo 21, e nós vamos
continuar então, irmãos, o nosso estudo sobre a Igreja do Deus vivo. Na primeira parte do estudo nós falamos que a Igreja do Deus vivo ela é a coluna e o baluarte da verdade. É na igreja onde as pessoas encontrarão a libertação para as suas vidas no aspecto espiritual. A mentira escraviza e a verdade liberta. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A Igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade. E nós, como igreja, temos que zelar pela pregação da verdade, da palavra de Deus. No domingo passado, nós vimos que a Igreja do Deus vivo é a igreja que reflete o caráter do Deus vivo. Ela deve refletir o caráter do Deus vivo. É a casa de Deus. Deus é o dono da casa. E nós vimos então como que Cristo, Ele cuida da sua igreja. O noivo perfeito, Ele cuida da sua igreja. Ele sustenta a sua igreja, Ele alimenta a sua igreja, Ele santifica a sua igreja, e um dia os noivos se encontrarão, a igreja e Cristo se encontrarão, estarão para sempre juntos. Então nós vimos a importância da palavra de Deus para a igreja do Deus vivo, porque é através da palavra de Deus que a igreja é alimentada, e através da palavra de Deus que a igreja é santificada pela palavra, que a igreja é santificada. E hoje, ainda continuando no mesmo tema, a Igreja do Deus Vivo, nós veremos a importância da Igreja do Deus Vivo estar cheia do Espírito Santo. A casa de Deus está cheia do Espírito Santo. Então, antes de tudo, vamos orar e pedir a Deus a bênção para o estudo da palavra. Nosso Deus e Pai, nesse momento nós oramos e pedimos ao Senhor, rogamos a Tua bênção, a Tua direção e graça para o estudo da palavra do Senhor. Seja conosco, nos abençoando, nos dirigindo, nos dando o entendimento, para que saiamos daqui edificados e abençoados pelo Teu poder, pelo Teu grande poder, que possa nos iluminar e nos fazer entender a vontade do Senhor e sermos transformados pela mesma, pelo poder da palavra do Teu Espírito Santo. Oramos e rogamos ao Senhor a bênção, a graça e a direção em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e querido, Senhor. Amém. Muito bem, a nossa leitura hoje, ainda o texto base é lá de 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, mas nós vamos ler hoje em Efésios capítulo 15, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, vamos ler até o versículo 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. A igreja do Deus vivo deve ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, assim diz o versículo 18. Eu acredito que em casa a maioria das pessoas a maioria das cozinheiras aí tem esse instrumento aí muito útil na cozinha, o socador de feijão, né? Talvez o nome varie de região para região, mas geralmente esse é um modelo mais antigo. Hoje é uma coisa mais moderna, de metal, né, tudo, mas é um instrumento muito utilizado aí, de madeira, que serve para isso, amassar feijão, principalmente quando ele está cozido, né, não um feijão cru ainda. Mas aí quando o feijão está cozido, você vai lá, soca ele no fundo da panela para o caldo ficar mais grosso e o sabor soltar. Não é assim, irmã Leila? Não é isso? É isso mesmo, desse jeito, não é? E aí engrossa o caldo do feijão e fica mais gostoso para se comer o feijão, né? Ou qualquer outro alimento, mas a função dele foi criada para amassar feijão. Acontece que um dia em casa, faz um tempinho isso, eu peguei um desse aí não sei se foi da minha mãe ou da dona Helena, não lembro bem, mas eu peguei um socador de feijão para tentar quebrar uma casca de coco, tentar abrir um coco. E aí estou eu ali com um socador de feijão tentando abrir o coco com um socador de feijão,
de repente, aquela bola ali na frente, na ponta ali, né? Que eu soquei, o negócio voou longe, eu fiquei só com o cabo na mão, assim, né, olhando, assim. Ainda bem que eu não quebrei nada dentro de casa, né? Que voou a parte do martelo ali, aquela parte mais pesada ali. Por quê? Aí eu fui lá, peguei um martelo, né, de metal, mais apropriado, e aí eu consegui quebrar o coco com o martelo, porque eu estava usando uma ferramenta errada para um utensílio que não foi projetado para aquilo, né? Mas, digamos que eu precisasse quebrar uma montanha, abrir um túnel, aí, por exemplo, uma montanha rochosa como essa, grande, imponente, forte, eu conseguiria quebrar uma montanha com um socador de feijão? Ou com um martelo? De maneira nenhuma. Nós sabemos que nós precisaríamos de algo bem mais forte, como por exemplo, uma dinamite, né? Ou qualquer outro maquinário, mas o dinamite ele tem um poder de despedaçar rochas, né? E assim você vai usando o dinamite e aí ele vai abrindo o caminho ali, quebrando as rochas. Hoje, quando nós vamos falar sobre a igreja precisar ser cheia do Espírito Santo, eu quero que os irmãos tenham em mente que muitas vezes nós estamos tentando fazer a obra de Deus com socador de feijão, ao invés de fazermos com dinamite. Entende? Muitas igrejas estão tentando quebrar rochas com socador de feijão, com martelos, mas não vão conseguir. Vão ficar batendo, se esforçando, mas todo esforço será em vão. Por quê? Porque estão tentando fazer a obra do Senhor sem o poder do Espírito Santo. A obra de Deus, ela se faz com o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, quando Jesus fala em Atos 1:8, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, a palavra grega é dunamis, recebereis dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Dinamite significa poder grande poder, né? E o dinamite tem um grande poder de destruição, né? Então, para nós realizarmos a obra de Deus com poder, precisamos estar cheios do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá poder. A ordem de encher-se do Espírito passa desapercebido aos olhos de muitos crentes, porque não entendem a importância do encher-se e nem entendem o que isso significa, pelo menos, né? Em Atos 1:8, quando Jesus fala, eu já acabei de citar o versículo aqui, recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cristo deixa bem claro que o poder para testificar viria quando o Espírito Santo viesse sobre eles, sobre os seus discípulos, e assim eles seriam testemunhas sobre o mundo inteiro, e isso vai passando de geração em geração, assim nós vamos sendo testemunhas de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo para as nossas vidas. Cristo mesmo, ele foi batizado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Pai, lá em Mateus capítulo 3, e aqui foi uma unção vindo sobre Cristo, não só dando poder para ele, mas confirmando ele como filho, ungido de Deus, quando Deus Pai do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então nós vemos em Lucas capítulo 4, que Cristo ele foi cheio do Espírito Santo. Deixa-me ler aqui rapidamente para os irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto pelo Espírito. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós também vemos que Jesus ele ministrou no poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Cristo também ele deu mandamento aos apóstolos após a sua ressurreição. Olha, ele já estava no corpo glorificado, já havia ressuscitado, mas ainda assim, em Atos 1 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, né? Depois que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então, os mandamentos, a obra, o trabalho do Senhor Jesus Cristo foi feito no poder do Espírito Santo.
E nós pensamos, mas Cristo não era o próprio Deus? Por que então ele precisou encher-se do Espírito Santo para agir no Espírito? Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E como homem ele precisava se encher do poder do Espírito Santo para nos dar o exemplo, para que nós venhamos a fazer isso também, para que nós venhamos a compreender, entender a importância do que é encher-se do Espírito. Nós temos que copiar o exemplo, começa em primeiro lugar em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, antes de Jesus, João Batista anunciando a vinda de Cristo. Nós vemos que ele realizou o ministério dele no poder do Espírito Santo também. No livro de Lucas também, capítulo 1, versículo 13, nós temos essa mensagem falando sobre João Batista e como que ele era cheio desde o ventre, desde do ventre da sua mãe. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. E continua dizendo: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Nós temos também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1 também, João Batista, o ministério dele realizado, como que ele ganhava almas ali. Mateus capítulo 3, versículo 1, naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja que a Bíblia diz que vinham ter com ele toda Jerusalém, Judéia e província adjacente ao Jordão. Eu poderia ter posto um mapa aqui para os irmãos, para ver o alcance de João Batista. Dava para entender que as cidades elas ficavam vazias, ficavam desertas, porque os moradores saíam das suas casas para irem ao deserto para ouvir um homem que se vestia com roupas humildes, comia comida humilde, gafanhoto e mel que encontrava no mato, pregando a palavra de Deus. Qual era o segredo deste homem? Qual era o mistério que ele tinha? Nem mistério nenhum, ele era um homem cheio do Espírito Santo, pregava cheio do Espírito Santo, e ninguém conseguia resistir às suas palavras. Eram palavras cheias de poder. Todo o povo vinha confessando os seus pecados. As pessoas não vinham para conseguir milagres, João Batista não realizava milagres, não vinham para conseguir prosperidade material, não vinham por causa das programações especiais, não vinham para comer pizza. As pessoas não iam até João Batista para seja lá o que fosse fazer, para ficar pulando, dançando, cantando. Não, elas vinham para ouvir um homem de Deus falando, e ali elas se arrependiam e confessavam seus pecados diante de Deus, se batizavam e começavam uma nova vida. E assim João Batista era usado por Deus para preparar um povo bem disposto para receber a Jesus. Viam lá um homem simples, mas quando pregava, eles ouviam Deus falando com eles. Porque muitos pregadores hoje parece que estão pregando para as paredes, né? Parece que estão tentando quebrar rochas com socador de feijão, porque falta o poder do Espírito Santo. O pregador não precisa atrair multidões com palavras agradáveis, com bajulação, com outros atrativos. O pregador ele precisa pregar e falar aquilo que a palavra de Deus ordena, aquilo que Deus colocar no coração dele para que ele fale. Através, o Espírito Santo vai direcionar ele nos seus estudos, vai direcionar ele na sua vida, nas suas experiências. João ele falava a verdade,
e ele falava verdades que eram muitas vezes ofensivas a qualquer um que ouvisse. Ele falava para os fariseus, para os soldados romanos, apontava nos olhos daqueles homens, falava contra os soldados, falava contra Herodes, contra o pecado de Herodes, que ocasionou que ele perdeu a cabeça por causa disso. Ele não tinha medo de falar a verdade, ele não ficava desejoso de querer agradar a multidão, mas pelo contrário, ele se preocupava em ensinar Deus e a palavra de Deus, para que as pessoas viessem se arrepender dos seus pecados. João Batista, quando ele acusava o pecado dos fariseus, dos soldados, o pecado de Herodes, ele não acusava por acusar. O desejo dele era que realmente tanto os fariseus, os soldados, assim como qualquer pessoa comum, entendesse quão grave era o seu pecado e se arrependesse e se convertesse e se batizasse e esperasse Cristo chegar. O mais importante de tudo era que João Batista sempre apontava para Cristo e exaltava a Cristo. Logo quando ele começou o seu ministério, muitos vinham, quando Jesus começou o seu ministério, logo quando Jesus começou o seu ministério, os seguidores de João Batista pararam de seguir João Batista e começaram a seguir Jesus. E Jesus, sim, tinha palavras incríveis, muito mais especiais do que as palavras de João Batista. Jesus, sim, tinha milagres, curas, expulsão de demônios, restauração de vista aos cegos. Jesus fazia coisas especiais, maravilhosas. Então toda aquela multidão foi preparada por João para seguir a Cristo, e a fama de João foi assim, sumindo, né? E então foram perguntar para ele, foram questioná-lo, né? Se ele não se importava com aquilo. Ainda assim, ele nunca se importava com ele mesmo, mas ele queria sempre que Cristo fosse evidenciado. Os discípulos questionavam João, porque todos iam ter com Jesus, mas não mais com João, e João não criou uma disputa, uma briga por mais discípulos, uma guerra para ver quem possuía mais discípulos. João, quando ele questionado, ele simplesmente respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua, mais ele, menos eu, mais ele, menos eu, até que eu apague, e até que finalmente João Batista ele sumiu de verdade. Ele foi tão diminuído, foi preso, depois perdeu a sua cabeça e ele sumiu. E Cristo cresceu e continua crescendo, né? Às vezes o crente consegue fazer grandes feitos para Deus, mas não glorifica o nome de Deus. Às vezes, ao invés do crente ele dar glória a Deus e dizer que ele cresça e que eu diminua, muitos crentes estão fazendo para a glória própria. Os holofotes são todos voltados para si, e não é esse o propósito do cristão, da salvação, da vida do crente. O propósito do cristão, da vida do crente, é que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade, todo o poder seja dada a Deus, por mais talentoso que seja, por melhor que seja de qualquer área que for. O crente cheio do Espírito Santo, ele faz sempre para a glória, louvor e honra de Cristo e de Deus. Essa deve ser a vida, o pensamento constante da vida do crente. Nunca é para si mesmo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele será usado por Deus no momento em que Deus quiser e para a obra que Deus quiser. Por que eu estou dizendo isso? Talvez a gente ouve histórias de João Batista, de Jesus, e fala, mas eles eram pregadores que arrastavam multidões, pregavam para multidões, mas eu não vou pregar, eu não sou pregador, eu não sou pregadora. Mas a ordem é para todo crente: enchei-vos do Espírito. E um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ser usado por Deus no momento que Deus quiser e para a obra que Deus quiser. Nós temos que ser aqueles crentes, digamos assim, eu estou tomando cuidado aqui para não falar algo que possa soar estranho, mas nós temos que ser os crentes que ficam na gaveta. Agora sim, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Sabe, todos nós temos aquelas coisas que nós deixamos em gavetas, em armários e guardados em alguns lugares.
Você não usa aquilo todos os dias, mas sempre que você precisa, você vai lá, abre a gaveta e pega o utensílio que você precisa e utiliza para aquilo que você precisa. Talvez você, homens, né, tenha suas caixas de ferramentas. Nós não ficamos andando por aí todo dia com chave de fenda na mão, né? Mas quando nós precisamos, nós vamos lá na nossa caixa de ferramentas, pegamos a chave de fenda e usamos para aquilo que nós precisamos. Quando eu digo sim que nós devemos ser crentes que estão na gaveta ou crente na caixa de ferramentas, é isso. Nós temos que ser dispostos, estarmos dispostos a sermos usados por Deus. E quando Deus precisar de nós, Ele vai lá, vai abrir a gaveta, vai nos pegar e vai nos usar para aquilo que Ele quer. Completamos a obra, de volta para a gaveta, de volta para a caixinha. Fica aí, reservado até a hora que eu vou precisar de você de novo. Sabe, tem uma coisa que eu estava até pensando nisso nesses dias, preparando essa mensagem, essa pregação, sobre essa questão do servir ao Senhor. Uma coisa que eu já ouvi alguns pregarem assim, é que Deus não nos chamou para ficar esquentando bancos. Deus não nos chamou para ficar esquentando bancos. Sabe, essa ideia de crente que esquenta banco, eu não gosto muito dessa ideia, eu não gosto muito dessa conotação. Por quê? Porque nem todo mundo vai ter múltiplas missões, múltiplas tarefas dentro da casa, dentro da obra de Deus. Todos nós temos serviços em comum que nós podemos fazer para a glória de Deus. Todos nós podemos orar, todos nós podemos ler a Bíblia, todos nós podemos distribuir um folheto, todos nós podemos dar as nossas ofertas, podemos contribuir, são serviços comuns para todos. Mas às vezes quando você fala assim, Deus não nos chamou para sermos crentes para esquentar banco, passa aquela ideia de que assim, se você não está fazendo alguma coisa, você não presta. Não é essa ideia que passa? Você não presta, não tem função nenhuma na igreja, não tem missão, não tem cargo nenhum, então você não presta. Isso faz com que o crente se sinta até mal. Puxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, Gente, o serviço ao Senhor, sabe onde começa? Eu já falei isso aqui, vou repetir. O serviço ao Senhor começa quando você fecha a porta do seu quarto, você põe de joelho e vai orar. Sabe, o serviço ao Senhor começa quando você abre a sua Bíblia na sua casa e lê e fala, Deus fala comigo através da sua palavra. Ali você já começou a servir ao Senhor. O serviço ao Senhor é quando você vem para o culto e abre a sua boca e canta ao Senhor. Você já está servindo ao Senhor. É o serviço comum, o serviço ao Senhor que você põe o seu dízimo, a sua oferta para ajudar um missionário, alguma coisa assim. Isso é servir ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor. Agora, numa igreja que tem centenas de pessoas, nem todas vão ter a função de cantar, de tocar, de pregar, de dar aula, fazer alguma coisa assim. Ora, nem por isso ele se torna um crente menos importante ou menos especial aos olhos de Deus do que aquele que está em evidência fazendo alguma coisa para o Senhor. Então a gente tem que tirar essa ideia de que eu não estou fazendo nada, então não presto. Para com isso. Servir ao Senhor com alegria. Aquilo que dá para você fazer, faça bem feito. E fica lá, na gaveta, guardando. Uma hora Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar assim, separai-me para mim, fulano, ciclano, para a obra que eu tenho chamado. E aí Deus vai te usar como Ele quiser. O importante é estarmos dispostos. O importante é estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Isso é o importante, né? Então nós também temos que os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva realizavam grandes feitos, estando cheios do Espírito Santo. Livro de Atos, né? Como nós estamos estudando o livro de Atos de manhã, eu vou passar aqui, pincelar uma revisãozinha aqui, olha. Veja Atos 1:8, Cristo promete que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outros idiomas. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2,14, Pedro pregou para aquela multidão. Atos 2,36 até o 47, Pedro concluiu a sua pregação. Converteram-se quase 3.000 almas. A igreja se tornou unida, cada vez mais almas se convertiam. Então note a semelhança, João Batista estava cheio do Espírito Santo, multidões se arrependiam, confessavam seus pecados, eram batizados. Pedro cheio do Espírito Santo, multidão se arrependeu, confessou seus pecados. Cristo cheio do Espírito Santo, arrependimento, confissão dos pecados, salvação. O que estava acontecendo com aquelas pessoas? Transformando a vida daquelas pessoas, não era a oratória de João Batista, de Pedro, não, era o poder do Espírito Santo atuando através da vida deles. A igreja primitiva, ela entendia muito bem
a importância de estar cheia do Espírito Santo, e nada faziam sem antes pedirem que fossem cheios do Espírito Santo. Note que o requisito número 1 para o diaconato era ser homens cheios do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, pregou, ninguém resistia ao poder de Estevão. O que aconteceu com Estevão? Perseguiram e mataram Estevão, né? Temos em Atos capítulo 9, versículo 15, Paulo precisou ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra, e assim ele a realizava. E em Atos capítulo 13, que nós vimos hoje pela manhã, Paulo cheio do Espírito Santo, com Barnabé, pregando, evangelizando, virou para aquele Elimas o mágico, né? Falou: homem cheio de maldade, filho do diabo, e foi lá e deixou aquele homem, ficou cego, né? Pelo poder do Espírito Santo agindo na vida. Encher-se do Espírito Santo é uma ordem para todos os crentes e não apenas para os pregadores. Não há como nenhum crente fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. A obra de Deus, irmãos, como eu já disse, não consiste apenas em pregar para multidões, mas fazer aquilo que Deus nos capacita para fazer. Talvez a sua função na igreja vai ser uma pessoa de oração. Talvez a sua função na igreja vai ser alguém que vai tocar algum instrumento e vai fazer muito bem feito aquele instrumento, mas vai fazer muito bem feito no poder, na capacidade que o Espírito Santo vai dar. Alguns vão ter mais funções, outros vão ter menos, mas o importante é que cada um entenda que cada um tem a sua função, e se nós nos dedicarmos e nos concentrarmos a fazer bem feito aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nos tem dado capacidade para fazer, nós vamos fazer e vamos fazer bem feito, e Deus será glorificado. Ele crescerá e nós diminuiremos, e no final apenas diremos: somos apenas servos inúteis, fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. Ele cresce, a glória toda para Ele. E como nós podemos então, irmãos, nos encher do Espírito Santo? À medida que nós oramos e lemos a Bíblia. Não precisamos ficar buscando e clamando pelo Espírito Santo e de repente começarmos a falar em línguas. Isso nós entendemos que não é assim que funciona. Encher-se do Espírito Santo é quando nós oramos e descobrimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus. Note só o que todos eles têm em comum. O que os primeiros discípulos estavam fazendo antes de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Diz em Atos 1,14: perseveravam na oração e súplicas. De repente o Espírito Santo veio sobre eles. O que os discípulos e os apóstolos estavam fazendo antes de serem cheios do Espírito Santo? Oravam. O que o Senhor Jesus Cristo continuamente fazia, até às vezes passava a noite inteira fazendo, e depois ele era capacitado pelo Espírito Santo: oravam. Oração, oração, oração. Então a verdade que a gente não quer falar, aquela verdade que a gente engole seco, é que cada dia mais nossas igrejas estão reduzindo o tempo de oração. A oração está se tornando uma coisa enfadonha para muitas igrejas, algo cansativo, algo desprezado pelos crentes e pelas igrejas. A oração coletiva. Os crentes não oram mais nos seus lares, não oram mais em família, nem individualmente, e aqueles que oram são poucos, e alguns oram muito pouco. Alguns oram somente nos tempos de dificuldades, de apertos, mas quando as coisas melhoram, abandonam a vida de oração, esquecem-se de orar, ou oram até menos. Há dias que até nem oram, nem lembram de orar. Como que as igrejas querem alcançar almas para Cristo desta maneira? É impressionante ver que há igrejas que passam anos sem ver uma alma se convertendo. Quando chega alguém na igreja, é um visitante que vem de outra igreja. E como que nós podemos ver passar-se anos diante dos nossos olhos e nenhuma alma se converter e ficarmos tranquilos quanto a isso? Não ficarmos preocupados com isso, sendo que a nossa missão é ganhar almas para Cristo. A verdade é que nem mesmo os pastores oram como deveriam, e por mais que seja difícil admitir isso, eu sei que eu deveria orar mais, sei que deveria passar mais tempo diante de Deus em oração. A minha vida de oração precisa melhorar, e muito. Nem mesmo os pastores gastam tempo diante de Deus como deveriam ser gastos, e olha o quão importante é
que os sacerdotes da igreja, digamos assim, no sentido, os representantes de Deus diante da igreja, os representantes da igreja diante de Deus, precisariam ter muito mais tempo de oração. Às vezes a gente lê nos livros de história eclesiástica, pessoas que oravam e Deus usava muito, e olhamos e falamos, isso aqui é a realidade do passado, isso não existe mais. Não, isso existe ainda, sim, porque a Bíblia ela é viva e ela é atual. Então se a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, isso não é só para quem foi do passado, não foi só para quem é da época de Jesus, dos apóstolos, dos mártires da fé, não é só para a época dos reformadores, mas é para a nossa época, para a nossa geração, e muito nós podemos fazer quando nós nos enchermos do Espírito, quando nós percebemos o calor das chamas acesas, das brasas se unindo e o poder de Deus atuando, é como realmente uma dinamite, não tem controle, não tem nada que segure, não tem nada que resista. O poder do Espírito Santo é avassalador, é como uma dinamite, quando explode, vai soltando pedaços de pedra para tudo quanto é lado, e não tem como você conter aquela explosão. Então, irmãos, assim como uma igreja é purificada pela palavra, ela é fortalecida pela oração. A força, o poder vem através da oração, o Espírito Santo vai ganhando liberdade para operar através de nossas vidas. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Como a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que eu estou citando este versículo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que quase todo domingo eu estou falando enchei-vos do Espírito. O Espírito está falando com a igreja, enchei-vos do Espírito. Então ouça e obedeça, para que não chegue no ponto de que você ouça e não consiga mais dar ouvidos ao que está sendo dito. Lá vem de novo falar sobre encher-se do Espírito. Já sei, já entendi isso aí. E apenas fica na área do conhecimento, e isso não penetra no coração e não transforma a vida. De que adianta você só ficar ouvindo que tem que se encher do Espírito e não se encher do Espírito? E não fazer um esforço, uma dedicação, um planejamento para poder ler mais a Bíblia, orar mais, ter mais tempo e mais comunhão com Deus, separar-se do mundo, separar-se das coisas que nos afastam, roubam o nosso tempo que poderíamos usar com as coisas de Deus e para Deus. Há igrejas que estão com o Espírito Santo apagado, não há ação, não há movimento dentro da igreja, a igreja torna-se um lugar cansativo, pesado, enfadonho. As mensagens do pregador dão sono e dão vontade de sair e fazer outra coisa, porque estão todos com socadores de feijão na mão, tentando destruir montanhas de pedras, tentando enfrentar o exército do inimigo, totalmente desprotegidos, sem a armadura de Deus, sem escudo, sem espada, sem capacete, de peito aberto, dizendo eu vou vencer, nós vamos vencer, sem oração, sem palavra, sem Bíblia. É tempo jogado fora, e pelo contrário, e mais ainda, é passar vergonha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder, e esse poder é o poder que converte o pecador, salva. Ele vem acompanhado do poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, se você, assim como eu, se nós queremos ver a nossa igreja viva, poderosa, atuante, vamos parar de nos embriagarmos com as distrações deste mundo, com a preguiça, com a procrastinação em relação à vida espiritual, e passar a orar mais, ler mais a Bíblia, encher-se mais do Espírito Santo. O andar em Espírito não só dá ao crente poder, mas também possibilita ao crente a produzir o fruto do Espírito, que traz glória para o nome de Deus. E como eu sei então que eu estou cheio do Espírito, como eu posso fazer essa análise e descobrir, estou cheio do Espírito ou estou vazio do Espírito Santo? É pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Diz em Gálatas 5, 16 a 25, digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Quero dizer aqui o seguinte, quero que os irmãos leiam estes versículos, fazendo um contraste. O que é agir movido pela força da carne, o que é agir movido pela força, pelo poder do Espírito Santo. Agindo na força da carne, são pecados sexuais, adultério, fornicação, isso é visto, é nítido, é percebível. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, a mente contaminada, com esse tipo de imagem, com esse tipo de pensamentos, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, diz o versículo 20, brigas, ciúmes, ira. Um coração irado não é um coração cheio do Espírito Santo. Um coração dominado pela ira não é um coração cheio do Espírito Santo, porque fruto do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio. Peleja, briga, heresia, diz o versículo 21 também, inveja, e não se alegrar em ver o que aconteceu de bom para o outro, o sucesso do outro, homicídios, bebedices, glutonarias. Até mesmo a glutonaria entra como uma obra da carne, que tem de crentes que estão agindo dessa maneira, com glutões, comendo de forma descontrolada e até prejudicando a sua saúde por causa disso. Vamos tomar cuidado com isso também. Glutonaria é pecado, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, óbvio aqui que o cometem é os que vivem na prática destas coisas, não herdarão o reino de Deus. E se nós estamos vivendo na prática dessas coisas, estamos agindo de forma carnal, e temos que até analisar, sou eu salvo mesmo? Continuando agora, ele fala do fruto do Espírito, versículo 22. Veja que o fruto do Espírito precisa de uma linha só, um versículo para descrever o fruto do Espírito, enquanto que para as obras da carne são vários versículos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, tudo que é o contrário às obras da carne. Eu amo meu irmão, eu tenho paz com meu irmão, eu tenho alegria no convívio com o meu irmão, longanimidade, ou seja, eu sou paciente com o meu irmão, benignidade, eu faço bem, bondade, eu sou bondoso, fé, que também tem a ideia de confiança, eu confio, eu sou uma pessoa confiável, fiel, mansidão, como eu já disse, que é o contrário da ira, um coração manso, dominado pelo Espírito Santo, temperança, que é o domínio próprio, eu controlo os meus desejos, meus impulsos, mas como? Eu não tenho poder para isso, mas quem me controla é o Espírito Santo, controla a minha língua, meus impulsos, meus desejos para o pecado, o Espírito Santo me controla. Então, como eu sei? Contra essas coisas não há lei, como diz, mas você coloca numa balança, uma balança de equilíbrio, sabe aquela balança de equilíbrio? Conforme você coloca um pouquinho mais de peso aqui, o outro lado sobe, um pouquinho mais de peso do outro lado, e assim vai, ela está equilibrada. Você coloca numa balança, o que está pesando mais na sua vida? O que está mais evidente na sua vida? Obras da carne ou frutos do Espírito Santo? Como a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho certeza que conforme eu vou pregando, o Espírito Santo está falando no coração de quem está ouvindo, o Espírito Santo está convencendo, o Espírito Santo está iluminando, abrindo os seus olhos para algumas áreas da sua vida que precisa ser melhorada, caso precise. Então, pondo numa balança, quais frutos? Pondo numa balança, quais frutos você tem produzido mais? Obras da carne ou frutos do Espírito? Se forem obras da carne, há uma palavra de esperança para você, há uma palavra de cuidado. Você realmente é um filho de Deus, Deus pode vir cobrar, e vir para te disciplinar, porque Deus te ama. E o segundo, há uma palavra de esperança para você. Arrependa-se, Deus te ama, a graça se revela a você, Deus quer com que você volte para Ele,
tenha tempo em oração, tome tempo na palavra de Deus. E se na balança, o que tem pesado mais na balança da tua vida são os frutos do Espírito Santo, amém, que você continue sendo usado por Deus. Fica lá na reserva, esperando Deus te chamar e Deus te usar. Fica na gaveta, né? Fica lá, não se preocupe. Você não está apenas esquentando banco. Se você é uma pessoa que na sua vida, no seu lar, no seu dia a dia, está buscando o Senhor com sinceridade, com coração, fazendo suas orações, orando, lendo a sua Bíblia. Obviamente nós temos que ter o desejo de sempre servir mais e melhor ao Senhor. No momento que Deus quiser, Ele vai nos usar. Fique à disposição do Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você também de cuidado, de cautela. Aquele que está em pé, veja que não caia. Tome cuidado, não se ensoberbeça. Fala, eu estou cheio do Espírito, eu sou bom demais, hein? Ó, todo dia eu leio, todo dia eu oro. Cuidado, o diabo está ainda andando em redor e você é alvo. Está no mira dele. Se você está se enchendo do Espírito Santo, é ele que ele quer, é você que ele quer derrubar. Se você está realmente andando com Deus, se enchendo do Espírito. Então cuidado, né? Então, como a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, é a igreja do Deus vivo. É uma igreja que se torna coluna e baluarte da verdade, quando ela é usada e ela é cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo guia a vida da igreja. Que a palavra de Deus fique guardada em nossos corações. Nós vamos orar agora neste momento, agradecendo pela palavra. Nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, agradecendo, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Nos ajude, Senhor Deus, a podermos andar contigo, andar na luz. Vivemos em conformidade com a Tua vontade, vivemos em conformidade com o Teu querer, Te honrando, Te glorificando, Te exaltando, pois só Tu és, ó Pai, o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro. Ó Deus, nós oramos ao Senhor pedindo, nos ajude a nos enchermos do Espírito, ó Pai. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Então é a responsabilidade nossa nos enchermos do Espírito. O Espírito vai nos controlar à medida que nós nos esforçamos para isso. Então nos ajude, ó Pai, a sermos perseverantes na oração e estarmos sempre prontos e dispostos para que no momento que o Senhor quiser, o Senhor possa nos usar para aquilo que o Senhor quiser e possamos ser bem usados e dar a glória e toda a honra e louvor ao Senhor, pois só o Senhor é digno. Mais uma vez, ó Pai, nós oramos e agradecemos que o Senhor fale nos corações daqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Irmão Rafael, por favor, por gentileza. Depois eu volto para o encerramento, viu? Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que deu a vida por nós, e Ele subiu aos céus para nos preparar moradas, mas não nos deixou sozinho. Ele nos deu a dinamite, que é o Espírito Santo. Jesus é o melhor. Vamos louvar o Senhor com este hino para encerrar. Jesus é melhor, sim, que oreis. Jesus é melhor do que tudo que tens. Jesus, que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o bem com poder nas mãos, mas do mal escravo sei. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor
e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele se satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém, irmãos? Pastor Ricardo. Então, encerrando aqui, vou ler novamente a passagem que Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 3, que ele diz assim: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E um dia Ele voltará para nos buscar para si mesmo. Amém. Nós tivemos essas orientações de como convém andar na casa de Deus, né? Como ser uma igreja do Deus vivo, um exemplo, coluna e baluarte da verdade. Hoje nós ouvimos a pregação sobre a importância de encher-se do Espírito Santo. Isso é um mandamento individual, é para cada um. Cada um entenda a sua função e peça a ajuda de Deus para ser um crente cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter agora o nosso tempo de oração, cada um orando ao Senhor, dando a resposta a Deus daquilo que foi pregado hoje à noite, daquilo que você ouviu. Você vai responder a Deus: Deus, eu ouvi, agora, Senhor Deus, a minha resposta é essa. Enquanto os instrumentos tocam, os irmãos podem ir orando. Após o toque dos instrumentos, temos por encerrado o nosso culto. A todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, até mais, irmãos.